que haver necessariamente medidas preventivas. E as medidas preventivas não dão lucro, não põem as ações em cima, gente. Não é possível, não é? Portanto, as medidas preventivas não podem acontecer, porque há um conjunto de indústrias extremamente, não diria muito mais, não é? Que não estão interessadas no tema, não é? E como não estão interessadas no tema da prevenção, porque se nós utilizássemos a prevenção, o que é que seriam feito de tanta coisa que é impossível? Teriam que fechar as portas, evidentemente, mas quem é que ganharia com isso? Seria, naturalmente, a humanidade, seriam os homens, não é? Seríamos nós, não é? Agora, claro, nós temos que alimentar as indústrias. Dirá, não, nós não temos que alimentar as indústrias, não é? Agora, as indústrias precisam disso. E nas indústrias não surgem os planos de prevenção, porque os planos de prevenção não dão dinheiro. Impossível, não é? Não há. Portanto, nós podemos acabar com o cancro por exemplo, do estômago. Em muitas partes do país podíamos, se houvesse medidas preventivas relativamente aos consumos de quê? Dos enchidos. Mas, olha, até o Presidente da República visita as suas feiras, e o nosso primeiro, não sei quantos, não é? Então, isso não é impossível, não é? Estamos a lutar contra quê? Claro, não é? Tudo isso, não é? Temos graves problemas ao nível de epidemias que não são tratadas porque, para isso, precisavam-se de ser tomadas medidas preventivas sérias e não são. Não são porque as indústrias não permitem. Por isso, simplesmente não permitem, não é? Esta indústria, claro, só que existe uma força muito grande em cima dela, não é? Porque senão é uma indústria alternativa. Afinal, porque é que petróleo? Porque é que sou fora, não é? Qual foi o combustível que começou a utilizar em primeiro lugar? Deus meu. Foi claro, foi o câmbio. Mas levantou-se todo poderoso petróleo, ele realizou, não é? E vocês lembram-se das campanhas que eu ouvi, não sei se já ouviram qualquer coisa, mas lembram-se perfeitamente das campanhas que houve loucas nos Estados Unidos acerca da utilização de câmbio. Crianças que fumavam não sei quantos e se atiravam de um 10º andar. Coisas desse género. Tudo para obter a legalização da história. Mas isto é de nome, indústria petrolífera. Indústria petrolífera, que nos está a deixar a todos, não é? Bom, e são as indústrias que, na minha opinião, são os responsáveis por essas histórias. Não é? Portanto, nas medidas preventivas não podem... É impossível, não é? Quer dizer, não há nenhuma... Não vai haver nenhum governo com este tipo de orientações, porque põe em causa muitas indústrias. De ações parlamentares e de imprensa. Em 2005, ele foi cofundador da Cannabis Education Trust. É um organismo que é a voz unida de todos os ativistas pró-cânhamo e pró-cannabis no Reino Unido, na altura em que a histeria do problema do consumo de skunk, uma espécie de cannabis, dominou os meios de comunicação britânicos. Ele trabalha como advogado criminal em Londres, especializado em defender os alegados criminosos da cannabis, entre os quais utilizadores medicinais de cannabis, cultivadores e empresas relacionadas com o cânhamo. É uma presença assídua em programas e documentários da BBC, por exemplo, e de diversas rádios britânicas. Ele vai-nos falar genericamente da Cannabis Education Trust, alguns cremes e tinturas que eles aconselham igualmente, e vai-nos dar uma breve ilustração do que é este NHS. O NHS é genericamente o National Health Service, mas o Cannabis Education Trust prefere chamar-lhe de Natural Healing Service. Passo a palavra agora ao Andy. Muito obrigado. I'm going to try and speak slowly in English. If you need to remind me to slow down, don't hesitate. Bom dia. Okay, this is a fantastic venue. I love the fact it's right next door to the Institute of Vino, Wine, and next to the Bolsa, the stock exchange. How many years before we're going to see the price of cannabis quoted next to gold and other commodities on this Bolsa? As you know, hemp has had a long history in Portugal. It was so important to the Navy, the Marinha. The same was true in England. Farmers were actually fined and had to pay a tax if they didn't grow hemp back in a few hundred years ago. The first Bible was printed on hemp. The first American Constitution was printed on hemp paper. This is a piece of hemp paper. Unfortunately, at the moment, it's too expensive to produce.
As you know, whenever there's a war, there are casualties. And we've suffered the war on drugs for decades, and we're still paying the price. And what I like about this event is we're basically all here to educate and enlighten. When I was waiting at the door earlier, and there were some interested elderly women coming to the door to say what was happening, and it was explained the event was about cannabis, some of them literally rocked as though somebody was pointing a syringe of heroin at them. So we've got a long way to go, a lot more educating to do. I want to talk about medical cannabis issues. I want to talk about safer use of cannabis. The two are linked. I'm happy to have a colleague from London, Tony Taylor, who's got 13 years' experience treating medical cannabis patients, breaking the stereotype of the traditional joint. A lot of Tony's work surrounds cannabis in other forms, in creams, in tinctures, educating people about vaporizers. Basically, we put this banner together, organised a demonstration at the House of Commons in London 2 years ago. We did find 2 MPs, ministers, who carried this same banner to Downing Street. Tony Blair ignored us, of course, and we handed in a petition. Some of you may have heard about Sativex. It's a form of tincture with a high-tech device which gives a measured spray. It's made from real plant extracts, basically skunk. Because we know a lot more now about THC and CBD and all the many other cannabinoids, and we know a lot more about what makes certain types of cannabis effective for certain conditions. The problem with Sativex is it's made from pure alcohol, ethanol, and a lot of people don't like the taste. It's sprayed under the tongue. They add some mint flavour to make it more palatable. The pharmaceutical industry wants a measured amount. They want it grown in a controlled way. But the truth is that the most effective way for most medical cannabis users is to smoke it or vaporize it. And Tony will be happy to talk to you later about his personal knowledge of different forms of ways of using cannabis. Because the moment you say legalise, more than half the people switch off immediately. But if you talk about education, you draw people in. And the same grannies that ran away earlier in disgust, if we'd had time to speak to them, I'm sure we could have changed their mind. My first trip to Portugal, about 30 years ago, I went in a little shop in the Algarve, and I noticed they were selling seeds with Cannamo written on there. But in very small letters, it said sterilised. So although I tried to grow them, they wouldn't germinate. I asked my friend, what were they for? Fishing bait, to catch fish. I don't know if you can get organic hemp seeds here. Certainly we can in London. That's what I feed my goldfish on very successfully. You may think that nobody's ever died from cannabis, remarkably, but there is one case recorded in Miami, Florida, in 1983, of a casualty, a death from cannabis. And basically, an old lady was walking along the street with her dog. Unknown to her, the police had obtained a warrant to search an apartment. One of the corrupt police officers rang the occupant. He had time to throw out 2 kilos of cannabis from the 5th floor window. The dog died instantly. Okay, moving on to possibly more serious matters. I want to talk briefly about safer cannabis use. If you look at one end of the joint, where you put your filter, it's amazing how many people will ensure that the contents of the joint are the best cannabis they can find. The Rizzlers are the best, but they'll stick any old shiny piece of plastic-coated paper in as a filter or a roach. And obviously, hot smoke, heating up the chemicals, not healthy at all. The stall diagonally opposite, Quintessential, have a good range of hemp and very pure roach material. Same applies to what you're using to roll the joint in.
as I've mentioned, more and more people, particularly medical users, are using vaporizers. It's a device